começou a fazer cobrança para os alunos, começou a dar a eles matérias para que eles fizessem na calada da noite, em oração e meditação da palavra. E isso não foi agradável aos olhos daqueles que estavam seguindo a ele, porque eles se acostumaram com milagres, com sinais, com pães e com peixes, e não era esta a intenção dele. Ele queria trazer para a terra o reino de Deus. Foi nesse exato momento que Jesus endureceu a sua pregação, e ele começou a causar constrangimento, ao ponto das pessoas começarem a reclamar do que ele começou a ensinar. E teve um dia que ele ficou tão bravo, que ele deu uma palavra àquela multidão, uma palavra que eu não gostaria de ouvir. Ele disse a eles: sumam da minha frente. Se vocês não querem ouvir o que eu tenho para falar, não me sigam mais. E as pessoas começaram a se aborrecer com ele, porque haviam se acostumado com sinais, com milagres. E as pessoas começaram a se debandar. Aquela escola que no apogeu teve 15 mil alunos, agora começou a ficar com centenas apenas. E ele endureceu mais o seu ensinamento. Teve um dia que ele ficou tão bravo que ele olhou para ele e disse assim: saiam de perto de mim, sumam, vão embora daqui. E ele começou a andar sozinho pela terra. Numa dessas andanças sozinhas, ele percebeu que atrás dele tinha um barulho de alguns passos. E ele para ver quem era. E no meio de milhares, de centenas, agora só tem 12 homens o seguindo. E quando esses 12 homens percebem que ele parou para orar, olhá-los, eu imagino eles constrangidos, sem saber o que falar. E aí, ao invés de Jesus aplaudir, dizer que bom que vocês vieram me seguir, Jesus olha para eles e diz assim: e vocês? Não vão embora também? Aí um deles olhou para ele e disse: e para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Este foi um dos dias mais felizes de Jesus, porque ele conseguiu selecionar no meio daquela multidão 12 homens que entenderam a proposta dele. 12 homens que, depois de verem sinais e milagres, depois de terem comido do pão multiplicado e do peixe multiplicado, já não caminhavam atrás dele mais por causa de milagres, não caminhavam mais atrás dele por causa de sinais. A palavra de Pedro é essa: para onde iremos nós se só tu faz milagres? Não foi isso que ele disse. Para onde iremos nós se só tu levanta paralíticos? Não foi isso que ele disse. Ele disse: para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Neste dia, o Senhor encontrou a razão pela qual ele veio a esse mundo. Ele encontrou 12 homens em quem ele podia apostar todo o seu conhecimento. Quem está entendendo até aqui, diga: eu entendi. Esses homens então se afeiçoaram a ele. Esses homens o amaram. Esses homens se tornaram amigos íntimos dele. Até que aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, num belo dia, eu acredito que Jesus acorda pela manhã, reúne a sua escola apostólica, agora somente com 12, e diz assim para eles: meninos, tem uma notícia para vocês hoje. Hoje é o dia da formatura de vocês. Hoje é o dia em que a felicidade inundou meu coração, porque tudo que eu tinha para ensinar, eu já ensinei a vocês. E depois de hoje, vocês não precisam mais de mim, porque tudo que eu falei está dentro de vocês. Quando nós começamos, eu disse: é chegado o reino de Deus entre vós. Mas agora, o reino de Deus está dentro de vocês. Por onde vocês passarem, a mão do Altíssimo caminhará com vocês. Por onde vocês forem, sinais, prodígios e maravilhas vão acompanhar vocês. Vocês farão as obras que eu faço, e farão obras maiores do que aquela que eu faço. Ao ter dito esta palavra, eu penso que os discípulos deveriam ter ficado felizes, sim ou não? Mas eles ficaram tristes. E se você perguntar como é que eu sei, é só lembrar de João 14 no início. João 14 começa assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu já vou teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Quem pode dar uma glória a Deus por esta palavra? Eu pedi a vocês porque eles não deram glória a Deus. Eles estavam entristecidos demais. E Jesus, vendo que eles estavam tristes, ele tentou alegrá-los, dizendo:
dizendo: vocês farão as obras que eu faço, então vocês farão obras maiores ainda. Vocês não precisam ter medo. Eu vou para um outro lugar e vou preparar lugar, e quando tudo estiver terminado, eu volto aqui para levar vocês para estarem comigo. Mas nem isso os deixou felizes. E agora preste atenção, é aqui que está o cerne da pregação dessa noite. Eu entrei em meditação profunda para tentar entender o porquê da tristeza deles, e o que eu entendi mudou a minha vida. Eu entendi que aqueles homens se afeiçoaram tanto a Jesus que eles já não se preocupavam mais com os sinais, já não se preocupavam mais com milagres. Agora, eles já não se preocupavam mais nem com o que ele falava. A preocupação deles era com a presença dele. Quando ele disse: eu vou embora, o coração deles ficou apertado, porque eles não queriam perdê-lo. Esta é a realidade. Eu não sei se no meio desta multidão tem alguém que já perdeu alguém. Eu não sei se você já se despediu de alguém que foi para outra cidade, outro país, ou foi para o céu. Eu não sei se você se lembra do sentimento no dia da despedida. Parece que a metade de você foi arrancado da terra. Quando Jesus disse: eu vou embora, o coração deles foi partido no meio. E como o coração deles se partiu no meio, Jesus sentiu. E então ele começou a tentar entender por que é que eles estavam tristes. E quando ele percebeu que eles não queriam ficar longe dele, o coração de Jesus se alegrou. E Jesus disse: fiquem tranquilos, se é a minha presença que vocês querem, vocês não ficarão sem ela. Eu vou, mas quando eu for, eu enviarei para vocês um outro Consolador. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Fiquem em paz, eu vou, mas quando eu for, um outro Consolador virá no meu lugar. O Novo Testamento da minha Bíblia e da sua foi escrito na língua grega. Preste atenção, a palavra outro no grego significa um igualzinho a mim. Vou melhorar. A palavra outro no grego significa um gêmeo meu. Vou tentar melhorar. A palavra outro no grego significa: vou enviar para vocês alguém que é idêntico a mim. Ou seja, quando ele chegar, vocês não vão sentir a minha falta, porque tudo que eu faço, ele fará também. E assim como eu e vocês somos um, ele vai ser um com vocês. Eu imagino a mente desses discípulos ficando acelerada e eles se perguntando: mas quem é igual a ti? Eu penso que a mente deles viajou e eles imaginaram um anjo, um querubim, um serafim, um arcanjo, um ofanim, mas nenhum anjo é parecido com ele. E enquanto a mente deles está perguntando, Jesus leu a mente deles e ele responde: eu vou enviar para vocês um Espírito da verdade. Porque naquela época já viu espíritos de mentira, espíritos que se passam por deuses, espíritos que dizem que podem dar caminho à vida do homem, mas que não podem nada. Esses espíritos atravessaram os séculos, os milênios, e até hoje perambulam pelas ruas desse grande mundo. Aqui no Brasil, coitado, brasileiro é terrível. Até os espíritos receberam apelido maldito: Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, obra de feitiçaria. Nem no Brasil os espíritos são respeitados direito, são espíritos de mentira. Mas Jesus disse: o que eu vou mandar para vocês é um espírito de verdade. E essa palavra espírito de verdade aparece na minha Bíblia com letra maiúscula. Não é um espírito qualquer que desce sobre qualquer um, é o Espírito Santo de Deus, é o Consolador ungido. E só para os desavisados, ele está aqui entre nós nesta noite. E não há avivamento que não seja provocado por ele. Qualquer coisa provocada por outro ser, por homem, por sopro de homem, por instrumentalidade, por parafernália de instrumentos, por luzes da ribalta, qualquer coisa que pareça com avivamento provocado por homem, começa e termina. O único avivamento genuíno é provocado pela presença do Espírito Santo que está aqui entre nós. E como eu disse, ele é um Espírito Santo. Diga comigo: Santo.
veio, leia na sua casa depois o Evangelho de João, capítulo 14. Jesus provocou os discípulos dizendo: quando ele vier, primeiro, ele estará convosco. Diga comigo, convosco. Não ouvi direito, diga convosco. Aí Jesus emenda dizendo: ele estará convosco, e se tudo der certo, ele estará em vós. Diga em, diga com, diga com, diga em. Pergunte para o seu irmão: você sabe a diferença? Não sabe a diferença? Jesus não disse que ele chegaria e entraria dentro de mim, moraria dentro de você. Não, ele disse: quando ele chegar, ele estará com vocês. E assim como vocês me conquistaram, vocês precisarão conquistá-lo também. Ele vai se aproximar de vocês e ele vai interagir com vocês. Ele será amigo de vocês. Mas vocês precisam conquistar a intimidade dele. Porque se vocês conquistarem a presença do Espírito Santo, ele deixará de andar do seu lado para andar dentro de vocês. Quem pode dar uma glória a Deus por esta palavra? E agora eu começo a